O que acadêmico agora traz disponível a opção de importar classificados, que serão novos alunos da sua instituição de ensino, a partir de arquivos de texto ou mesmo outros sistemas de banco de dados utilizado pelo sistema de seleção da sua instituição. Anteriormente, nós precisávamos que esses dados estivessem no formato pré-definido pela Qualidata, mas isso agora não será mais necessário. Para que nós possamos fazer a importação, primeiramente devemos vir aqui em procedimento de apoio, importar dados do processo seletivo e criar um concurso. Eu vou utilizar no meu treinamento aqui esse arquivo SISU 2017-1 treinamento. Ele é um concurso que está cadastrado para o ano do tipo 2017-1, cuja forma de ingresso padrão está definida como SISU. Uma vez cadastrado o concurso, você já pode proceder à importação. Para procedermos à importação, vamos vir aqui em procedimento de apoio, importar dados de processo seletivo e nós vamos vir em importar classificados novo. Na tela que se abre, nós vamos selecionar o concurso, que no nosso caso vai ser do SISU 2017-1 treinamento, e no que eu escolho, ele mostra então as 4 formas disponíveis para lidar com a importação de dados, podendo ser a partir do QSeleção, que é o sistema de processo seletivo desenvolvido pela própria Qualidata, o SISU, que é o sistema de seleção do MEC e do INEP, que fornecem os arquivos com os dados, a partir de outros sistemas, como fonte de dados, que pode ser o banco de dados da sua própria instituição, ou mesmo através de arquivos que sejam planilhas ou mesmo arquivos de texto. Nós vamos, no nosso exemplo, primeiramente mostrar como fazer o mapeamento para as informações entre os seus dados que você tem para fornecer e os dados que o acadêmico exige. Então, nós vamos utilizar primeiramente o arquivo. Nós vamos clicar aqui em carregar arquivo. Eu não vou utilizar planilha, vou usar o arquivo CSV e vou puxar esse arquivo resultado CSV. Mando abrir, ele faz uma leitura prévia de todo o conteúdo do arquivo que a gente mandou importar, já joga todos os dados para a memória do computador e vai exibir para a gente, daqui a pouquinho, com todas as informações que estão ali contidas. É importante notar que o tempo de leitura pode variar para mais ou para menos, conforme a quantidade de dados contida no seu arquivo. Terminou de ler o arquivo aqui. E agora, então, para avançar no processo, vou clicar no botão Preparar Importação. Esse botão Preparar Importação, quando eu clico nele, pergunta se eu quero realmente preparar a importação, sim ou não, e me avisa que o processo não vai incluir os classificados agora, já imediatamente nesse momento, mas apenas jogar as informações para um depósito temporário para que a gente possa fazer a manipulação e fazer depois o processamento. E nota que após cada preparação você deve revisar os mapeamentos devido à possibilidade de novos valores não existentes anteriormente. É bom sempre estar checando, porque pode ter um curso, por exemplo, que não existia antes e agora existe e você precisa mapear. Vamos avançar? Sim. E ele agora então começa a jogar para o banco de dados, numa estrutura temporária, todos os dados que estão no seu arquivo, replicando inclusive a estrutura que estava lá, com o mesmo nome de colunas e os dados. Esse tempo, mais uma vez, pode variar conforme a quantidade de dados, mas a gente vai aguardar. O sistema agora está finalizando a importação para o modelo temporário, está concluindo a tarefa. Em seguida, ele informa que o processo foi concluído com sucesso e já começa a preparar a importação dos dados, tentando identificar itens a serem mapeados. Quando o sistema termina de importar os dados e fazer o mapeamento, ele já mostra para a gente um breve resumo em mapeamento de dados
indicando o total percentual do que já foi mapeado. Mostra também campos que foram parcialmente mapeados, encontrando com o ícone amarelo, que não foram mapeados em nenhuma informação, que estão em vermelho, ou mesmo que já foram totalmente mapeados, que estão em verde, e você pode manipular esses dados. Quando eu realizo também a importação através de uma fonte de dados que o sistema ainda não conhece, eu posso vir aqui em configurações de atributos e indicar qual é o campo lá no sistema de origem que eu posso identificar para ser do guia acadêmico. Bom, no nosso exemplo, por exemplo, eu vou puxar aqui o campo de bairro, vou clicar no ícone, ele não está mapeado, vou clicar no ícone de não mapeado. Ele então me pergunta qual o tipo de mapeamento, sendo que quando é um mapeamento que eu vou pegar a informação e vou buscar como ela é e puxar no guia acadêmico, ou seja, o dado que estiver escrito lá daquele jeito vai ser também gravado daquele jeito no guia acadêmico, eu utilizo o mapeamento direto. Se fosse um outro dado de tabela, por exemplo, eu poderia buscar o nome da tabela. Mas o bairro é aquilo que o aluno realmente forneceu de informação, então o mapeamento é direto. Eu vou escolher aqui em atributo origem 1, qual o nome do bairro no meu arquivo que eu usei para importação. No meu caso, é o campo res bairro. Está aqui, é o campo res bairro, aplico. Ele realiza uma nova verificação dos mapeamentos. Pronto, já está identificado como todos os bairros mapeados. E eu posso também fazer um mapeamento para aqueles itens que já têm dados previstos, como por exemplo cidade. É o que a gente chama de mapeamento de tabela. Eu vou clicar aqui no mapeamento de cidade, clico. Só que aqui cidade não é direto, não é o texto puramente, ele vai fazer um vínculo com a tabela cidade. Então eu venho aqui cidade. E eu preciso então fornecer para o mapeamento de cidade 2 campos. O campo de estado, que eu vou procurá-lo aqui. Está aqui, estado. E o campo cidade, que no meu caso é o res cidade. Está aqui. Esse aqui. E vou mandar aplicar. Ele novamente efetua a configuração já verificando os mapeamentos. Nota que existem campos obrigatórios e não obrigatórios. Então, se um item que for exibido essa caixinha obrigatório não estiver verde, o sistema não vai poder conseguir passar dessa etapa. Você não vai poder vir aqui em mapeamento de dados e processar informações pelo botão processar. Ele vai se negar porque está faltando informação que é obrigatória. Então preste atenção para não ficar em branco itens que são obrigatórios. Um detalhe bem legal é que a partir do momento que você tiver feito esse mapeamento, você poderá contar com ele para os anos seguintes, para os períodos letivos seguintes que você precise fazer uma nova importação. Você vai poder clicar nesse botão aqui, importar a configuração de outro concurso e, escolhendo o concurso anterior em que essa configuração foi utilizada, você vai poder então já aplicar aquela configuração feita para aquele outro concurso. Então isso facilita muito, você só vai ter que fazer um mapeamento praticamente uma vez. O restante você aplica a configuração já utilizada. Mas no nosso exemplo, nós vamos então fazer o mapeamento e a importação através do SISU. Então, para isso eu vou fechar essa tela, vou entrar novamente nela, vou aqui importar classificados novo, seleciono o concurso e note que ele já veio para uma tela de mapeamento de dados, porque nós já temos as informações cadastradas que nós já importamos antes. Então nós vamos vir aqui em dados a importar,
e vamos apagar a importação para que o sistema faça de novo. Vou clicar aqui sim, ok, processo concluído com sucesso. E agora então vou fazer a importação a partir do SISU. Vou vir aqui em carregar arquivo, vou pegar um outro arquivo CSV, esse importar classificados, que contém dados do SISU e já no formato que o SISU fornece, pelo menos o formato que o arquivo foi fornecido em 2016, e vou mandar processar, preparar a importação. Mais uma vez a mensagem que ele vai estar apenas jogando os dados nas tabelas temporárias, sim, está jogando os dados na tabela temporária, e já vai então agora, assim que tiver terminado, ok, reefetuar o mapeamento daquilo que ele conseguiu identificar. Notem que ele já conseguiu fazer o mapeamento de curso, da instituição, do turno, fez parcialmente o mapeamento de cidades e está faltando totalmente o mapeamento de cota. Bom, para que eu consiga fazer o mapeamento da cidade que está faltando, vou clicar aqui no íconezinho amarelo, e para eu poder localizar a cidade que está faltando o mapeamento, eu poderia percorrer a lista até achar o item que não tem cidade do que acadêmico, ou simplesmente clicar nessa caixinha, exibir apenas registro não mapeados, que ele já mostra a cidade de Itapajé. Vou pedir para alterar, chamo a cidade aqui da mesma forma que já estou acostumado a fazer no que acadêmico, podendo inclusive colocar parte do item e localizando pelas setinhas ou pela seta do teclado. Localizei aqui Itapajé, aplicar, e agora então, como nós estávamos vendo apenas os itens não mapeados, já não tem mais item nenhum. Se eu pedir agora para ver todos os itens, voltam a ver todas as cidades. Vamos fechar, o sistema reprocessa os dados mapeados, e agora então eu já tenho todas as cidades mapeadas, a cidade já está verde. Eu preciso ainda cadastrar a cota, então, apesar de não ser obrigatório, eu venho aqui, cota SISU, e vou fazer um mapeamento das informações conforme as informações no que é acadêmico. Então, por exemplo, um candidato que não usou cota de renda, não usou cota de raça, parda ou indígena, de cor, né, pardo ou indígena, eu venho aqui e seleciono que ele é ampla concorrência e mando aplicar. O candidato que não utilizou a renda, a cota por renda, significa que ele ganha mais do salário mínimo e meio. Mas se ele utilizou a cota por cor, então eu vou vir aqui em alterar, então a renda é maior do que o salário mínimo e meio por pessoa, autodeclarado preto, pardo, indígena, e manda aplicar. Agora é o candidato com renda menor ou igual ao salário mínimo e meio por pessoa e sem cota de cor. Cliquei, aplico, e por último é o candidato com renda menor do que o salário mínimo por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena, e manda aplicar. Vou fechar mais uma vez essa tela, e agora então ele já se encontra com todos os dados 100% mapeados. Para a gente dar prosseguimento, vou vir aqui em processar informações e vou mandar processar. Ele pergunta se eu quero realmente processar os dados importados, eu informo que sim. E ele então começa a jogar na nossa tabela de classificados todos os alunos que ele encontrou no arquivo de origem, que no caso aqui foi o arquivo do SISU. É importante notar que nós estamos usando aqui o arquivo do SISU de 2016. Pode ser que quando você for executar esse procedimento em um outro período letivo, o SISU tenha modificado o formato desse arquivo. Então, entre em contato com a Qualidata, a gente vai implementar a regra de mapeamento do arquivo novo, já para que fique da mesma forma você nessa nova ocorrência do SISU. Ok, depois de importado, ele mostra a informação de que o processo foi concluído com sucesso. Ele informa que a gente deve observar as cores do título de cada campo para ver como é que está a situação nesse campo. Eu dou ok
ele então vai preencher aqui os itens, colorindo cada coluna conforme a situação. Então, por exemplo, coluna verde, porque não possui nenhum valor nulo. A coluna amarela possui alguns valores em branco. Coluna verificar é porque em laranja eu tenho colunas não nulas, mas em compensação eu tenho um padrão, eu tenho como se fosse a mesma informação para todo mundo. Isso é estranho, então a gente precisaria verificar. E o atenção vermelho seria a coluna que eu tenho todos os registros em branco. Se eu quisesse, eu poderia também desfazer o processamento e fazer novamente uma importação com os dados, por exemplo, de um novo arquivo ou ajuste que fosse necessário. O SISU, por exemplo, fornece para a gente uma informação do resultado. Então, eu vou vir aqui, vou desfazer o processamento. Sim. Ele retorna à situação anterior, que é a de mapeamento dos dados. E eu vou virar aqui e buscar o item das notas. Está aqui, notas. Note que ele já faz o mapeamento a partir das colunas de notas do arquivo do SISU, mas eu vou, por exemplo, aqui corrigir essa importação de CH para Ciências Humanas. E onde está CN, Ciências da Natureza. Aplico e quando eu vou processar de novo a informação, ele faz uma nova leitura dos dados e vai jogar já as notas com aquela formatação que eu disse agora. Então, nós vamos dar OK aqui, ele vai carregar os dados, e se nós formos na coluna de notas, já está aqui, Ciências Humanas, que é assim que ele vai importar. Bom, uma vez que está importada a informação, eu fecho. Eu preciso revisar os dados de chamadas, que é aqui na configuração do concurso. Mas nesse caso do SISU, ele já traz a chamada conforme a classificação que foi lá oferecida, traga por ele no arquivo. E para fazer a matrícula, eu venho em matrícula de ingressantes, a partir de processo seletivo, escolho o concurso para o qual fiz a importação, e ao chamar a candidata, por exemplo, Gleiciane, que apareceu para fazer a matrícula, ele já traz então para a gente o nome do candidato, CPF, o curso que foi escolhido, a reserva de vaga e inclusive observações do processo seletivo. Quando eu dou próximo, eu posso fazer a matrícula do mesmo jeito que já faria para um aluno do que acadêmico normal, inclusive já podendo fazer a validação de pessoa já existente, quando o aluno já foi aluno da sua instituição de ensino. É só fazer a matrícula agora, então, da mesma forma que a gente faria uma matrícula normal.